tarde, o médico me chamou e falou: olha, nós esperávamos que ele ia tomar um soro e a gente ia medicá-lo e ele ia melhorar. Porém, ele não melhorou. Aí internou e a gente tinha esperança que ele ia ficar no máximo aí, como todo mundo, ficava uma semana, melhorava e ia para casa. Só que ele não melhorava, ele não melhorava, ele melhorava, ele piorava, ele melhorava, ele piorava. Janeiro inteiro falando que ele não ia sobreviver. Eu ia lá vê-lo e a psicóloga falava para aproveitar para me despedir dele. O Johnny ele já estava há quase 2 meses entubado, né? E nessa semana que antecedeu o AVC, que foi numa sexta-feira, ele tinha melhorado bastante. Então, ele estava acordado, estava tentando se comunicar. Nós fomos lá várias vezes ver ele e ele continuava melhorando. Então, a gente estava muito feliz que ele estava melhorando. Mas na sexta-feira, no dia 19/2, por volta do meio-dia, quase a 1h, aconteceu que a médica ligou para o meu cunhado e ele manda, né? Ele manda a mensagem que deu um choque em todo mundo, né? A doutora acabou de ligar, eu estou mandando esse áudio aqui meio urgente para vocês, tá? Porque aconteceu um fato aqui que a gente não esperava. Então eu peço humildemente, pelo amor de Deus, que vocês parem tudo que vocês estão fazendo agora e entrem em oração pela vida do Johnny agora. Gente, ele teve hoje de manhã uma crise convulsiva e ele nunca teve, então teve que fazer uma tomografia e apareceu um sangramento no cérebro dele. Então teve que voltar a sedação, teve que voltar o aparelho. Ele está indo nesse exato momento para a sala de cirurgia. Aí foi um desespero, né? Eu tava no banco e eu fiquei apavorada. Eu falei, meu Deus, não é possível, tava indo tudo bem, né? Fiquei assim, me sentindo inconformada e ao mesmo tempo desesperada, dizendo, não, Deus, não, por favor, Deus, não. Porque a primeiro momento, o sentimento que me veio foi, agora ele não vai aguentar. Né? Porque eu tava vendo ele, eu sabia das condições, da aparência dele. Eu falei, gente, ele é pele e osso, né? Tipo, super magrinho, super frágil, entubado há quase 2 meses, cheio de problema grave, infecção, tomando tanta medicação. Eu falei, não vai aguentar passar por uma cirurgia dessa. Não tem como, não vai aguentar. Aí eu fiquei desesperada e eu fui pro carro. E falei, pensei comigo, eu vou pra casa orar, porque o que eu posso fazer é pedir para Deus, né? O que eu posso fazer é orar muito, muito, pedir para Deus não deixar nada de ruim acontecer. Aí eu fui, entrei no carro e falei, vou começar a louvar para já entrar em conexão com Deus, né? Para já ir pedindo para Ele, enquanto eu dirijo. E aí eu olhei no celular, abri o YouTube e a primeira louvor assim que apareceu, eu cliquei. Eu não procurei, eu quero aquele, não. Foi assim, aleatório mesmo, né? E aquele louvor apareceu assim, em destaque no meu celular quando eu abri o YouTube. E aí eu fiquei muito impressionada quando eu escutei. Quando eu escutei esse louvor que eu cliquei aleatoriamente, e aí eu tive certeza que Deus estava falando comigo naquele momento. E aí, a hora que eu cliquei, eu escutei. A tempestade vai chegar. Só que eu tenho uma boa notícia para te dar também. Toda tempestade passa. E Deus permite a tempestade para provar você. Olha o que o Frei vai te dizer. Deus permite a tempestade para provar a sua fé. Gente, quando tudo é fácil, quando tudo está bem, é fácil acreditar. É ou não é? Quando tudo está fácil, é fácil crer. Somente na hora da prova, somente na hora da tempestade, é que Deus pode ver o tamanho da sua fé. E talvez hoje você está passando por uma tempestade. Eu só sei de uma coisa: Deus está com você. E fique claro para você que quando Ele quiser,
essa tempestade vai acalmar. Quando essa tempestade não estiver te fazendo mais bem, Ele vai acalmar para você. Basta que Ele fale, basta que Ele diga, e essa tempestade acalma. Quando estou em alto mar e as ondas vêm me agitar, minha fé começa a fraquejar, o medo se instala no lugar. Esqueço da sua promessa de que sempre estás comigo. Posso ouvir a tua voz me dizendo o que Ele te diz? Porque tendes medo, porque tendes medo, porque tendes, porque tendes medo, porque tendes medo. E aí tudo mudou. Aí eu me acalmei. E eu tinha certeza dentro do meu coração que foi Deus que mandou essas palavras para mim. Eu não tinha dúvida nenhuma. Era uma certeza tão grande que eu falei, não, eu não vou para casa orar. Eu vou lá para a Unimed esperar, porque tudo vai dar certo. E aí eu fui escutando o louvor e orando, e escutando, com aquela fé, aquela certeza, aquela força. Que aí, quando a minha cunhada perguntou pra mim, Dani, como que você tá? Eu falei, eu não tenho medo. E quando eu falei isso pra ela, isso também ergueu ela. Só que eu só falei isso pra ela porque Deus estava falando isso pra mim. Não foi eu que fui forte, foi Deus em mim, o Espírito Santo em mim que foi forte. Porque eu me abri e deixei Ele entrar. E aí todo mundo se ergueu, todo mundo se fortaleceu novamente. Fui para a Unimed. Quando eu cheguei lá, meu cunhado ligou dizendo que eu tinha que ir lá falar com o médico para assinar a documentação para cirurgia. Eu nem fiquei preocupada, eu fui. Aí eu cheguei lá, o médico me chamou numa sala e me mostrou na tela do computador a imagem do exame do cérebro do Johnny e me mostrou lá aquele sangramento enorme. Era bem grande mesmo. E que aí existia uma pressão dentro da cabeça dele que estava empurrando a linha do cérebro, que era para estar no meio, e estava sendo empurrada para o outro lado. E que aconteceria provavelmente na cirurgia, que ele teria que abrir o cérebro do Johnny, teria que deixar aberto até a pressão estabilizar, e depois passaria por uma outra cirurgia para recolocar o osso novamente. E que tudo ficaria bem. Porém, no caso dele, como ele era um paciente entubado com muitas infecções, esse osso não poderia ficar dentro do corpo dele, porque seria contaminado e seria perdido. Que talvez teria que pôr uma prótese e tal, e a gravidade era enorme. Ou seja, é grave, no caso dele ainda muito mais grave. Enfim, eu escutava tudo aquilo que o médico falava e eu nem ligava, porque Deus já tinha me falado que tudo ia dar certo e que eu não tinha que ter medo. Aí eu falei pra ele assim, só, doutor, vai lá operar ele, Deus está com o senhor. E ele só me respondeu, amém. E foi operar o Johnny. E eu voltei pro jardim de oração, que eu falei, eu vou orar, né? Deus falou comigo, Deus me falou, vai dar tudo certo, vamos orar. E ali eu me ajoelhei e eu orava, e eu me entreguei de todo o meu coração, pedindo para Deus que Deus operasse ele, que o milagre fosse feito, que o impossível fosse feito. Porque dentro, para mim, o possível é que não ia dar certo. Então, que o impossível fosse feito através de Deus. Que se o Deus fizesse o impossível, que nas mãos dele tudo daria certo. Eu fiquei ali, eu orava e eu falava coisas que eu nunca fiz. Eu falava alto, me entreguei completamente a Deus. E quando eu abri os meus olhos, eu vi diante de mim uma cruz. Não estou falando de alguma coisa sobrenatural, imaginária, não. O poste que sempre esteve ali, naquele momento, na posição que eu estava, ele era uma cruz. Só que quando eu olhei aquele poste, eu abri meu olho, eu só via a cruz, eu não via nada, eu só via a cruz. E aí eu tive a certeza de que ele estava ali. Porque quando eu olhei aquela cruz,
eu só senti no meu coração, eu estou aqui e vai ficar tudo bem. Então foi mais uma certeza que Deus estava ali. Como foi a cirurgia? A cirurgia foi ótima, o cérebro dele não estava inchado, só drenou, não precisou tirar o osso, só fez um furinho, tirou o sangue que estava lá dentro e voltou o osso no lugar. E aí ele vai ficar sedado hoje o dia inteiro, amanhã vai fazer uma nova tomografia para ver se sangrou de novo, ver se está inchado o cérebro, enfim. Se tiver tudo bem, amanhã tem que tirar a sedação de novo. Então não houve necessidade de todo aquele procedimento que ele havia me falado, que provavelmente teria que fazer. Ele só abriu, estampou a hemorragia, colocou um dreno e fechou novamente o cérebro. E que agora era só a gente aguardar como seria agora, né? A partir de agora, a reação dele, como que ele ia acordar, se ele ia acordar, isso tudo. A gente já confiava e já sabíamos dentro da gente que sim, que ele iria acordar, que ele iria ter consciência. Então, assim, eu entendi que com isso que eu vivi, eu entendi que quando a gente busca Deus, quando a gente está entregue a Deus, por pior que seja a situação, Deus vai se mostrar presente, sabe? Às vezes a gente fica pensando que ele vai falar em voz celestial, ou que vai acontecer algo sobrenatural para mostrar a sua presença. E não é assim. Às vezes ele pode até fazer isso se ele quiser, mas às vezes não. Às vezes ele vai mostrar de formas que você o enxergue porque você está conectada com ele. Então as coisas que ele vai te mostrar são sutis, mas que de uma presença enorme para você. Aí você vai se acalmar, sua fé vai aumentar, você vai confiar e tudo vai correr bem. Esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se voltou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um poço de desespero, de um atoleiro de lama, pôs meus pés sobre uma rocha e firmou meus passos. Deu-me um novo cântico para entoar um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão o que Ele fez, temerão e confiarão no Senhor. Acalma minha tempestade, acalma o meu. Devolve a paz que vem de Ti, Senhor. Aumenta minha fé em Ti, não me deixa fraquejar jamais. Ao som da Tua voz, tudo vai calar. Só preciso esperar, a tempestade vai acalmar.